Olá, Letícia e Gideão. Hoje, no Voz Contábil, eu trago aqui a Letícia, contadora, nossa amiga, o Gideão. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Muito Letícia, obrigada. a nossa pergunta hoje é sobre perícia. Fala pra gente, como perito do juízo, o que é o perito do juízo? Olha, vamos começar, então, explicando que a perícia, ela é a ponte, né, entre a verdade técnica e o magistrado e as partes. Então, o perito do juízo, ele trabalha de uma forma a buscar essa verdade técnica e apresentá-la em uma linguagem simples, tá? Para que o magistrado e as partes possam vir a entender, sempre de forma imparcial, porque esse é o objetivo do perito do juízo. E a perícia são só números? Não, a perícia ela não conta só com números, né? Ela conta com vários outros fatores, tá? Então, a gente tem a interpretação, uma boa escrita, nós temos leitura, tá? Tudo isso envolve além dos números, que já são, né, o nosso carro-chefe. Isso. E Gideão, como perito assistente, o que é o perito assistente É muito na interessante. justiça? Qual o papel dele, né? Érica, é muito interessante essa colocação, essa pergunta, porque nos leva a refletir o seguinte: se temos um perito do juízo, por que ter, então, peritos assistentes? E, na realidade, não deveria ser assistente das partes, mas sim peritos do juízo, na condição de assistentes ao perito do juízo, representando as partes. Para quê? Para que haja a proteção das partes na defesa do seu direito, não no sentido de manipular ou trazer uma tendência, mas sim de expressar com clareza a realidade de cada parte. Então, o papel do perito assistente, ele se dá nesse contexto, ao mesmo tempo que a interação do perito assistente com o perito do juízo é crucial. Para quê? Para reduzir a quantidade de idas e voltas no processo, de discutir pontos técnicos que podem caber interpretações. E se há essa interação com o perito do juízo, o trabalho flui de forma muito mais harmônica, produtiva e eficaz. As perguntas se tornam mais claras e objetivas. Isso O é que as verdade. partes querem, né, Letícia? Né, Gideão? Exatamente. Essa colocação aí das frases claras ou quesitos claros, porque quem faz o quesito, ele tem algo em mente. Sim. E quem faz a leitura pode não ter o mesmo pensamento. Então, até na análise do quesito, junto com o perito do juízo, fica fácil de argumentar, fica fácil do perito do juízo identificar a real necessidade para poder questionar documentação ou questionamentos mais próprios, mais pertinentes ao processo. Até É isso, né, mesmo- Letícia? A real necessidade é a palavra, né? Exatamente, a real necessidade. E até mesmo, né, com essa questão da documentação, fica mais fácil com esse diálogo aberto entre o perito nomeado, né, pelo juízo e o perito assistente técnico das partes, através da reunião, para que monte ali, né, de forma conjunta, até mesmo as diligências que vão ser conduzidas naquele Ao caso. longo do processo. Exato, para que fique tudo muito claro, né? E que possa Que se- ajudar Se e busquem trazer... mais documentos ao Exatamente. longo da elaboração, né, do laudo. No Isso. momento da indicação do perito do juízo, ele entra no processo quem? Eu já procuro fazer contato com o mesmo, a fim de quê? De já fazer uma introdução para ele saber onde que ele está entrando também. E isso tem trazido contribuições profissionais fantásticas, relevantes. E isso é importante, porque a própria norma contábil, né, a nossa NBC, a gente tem a TP 01, a PP 01 e as suas revisões, ela fala muito da cooperação técnica, né, entre o perito do juízo e o perito assistente. Então, no momento em que o Gideão faz esse contato inicial, ele está trazendo essa legislação em prol de auxiliar, né? Ele quer colaborar, ele quer apresentar ali
o que ele tem, qual é o entendimento, a interpretação dele enquanto perito assistente, para que possa, né, auxiliar no entendimento e uma interpretação correta do que foi uma decisão ou do próprio documento processual em si. Sem dúvida. Uma questão que vou citar a título de exemplo, no final do ano passado, em uma perícia, eu convidei o perito, a partir do momento que ele aceitou o encargo, de fazer uma diligência. Não com o intuito de testar, executar algum procedimento, mas para apresentar a estrutura da empresa, o cenário que ele ia enfrentar. Com relação aos quesitos ou das suas conclusões, né? Sim. E depois, para ele vivenciar o ambiente ali, né? E um detalhe ainda, tá, Érico? É o seguinte... Inovou, né? Inovou. E, logicamente, que ele tem por obrigação chamar as partes, né? Ou seja, a parte contrária também. E o interessante é que nós fizemos umas 2 ou 3 reuniões com o perito do juízo, os 2 peritos assistentes, e as discussões técnicas foram profundas, em função de visões sobre o mesmo ponto de vista, mas com focos divergentes. Aprofundou naquele assunto. Aprofundou. Gideon, falando nisso, esclarece para a gente. O perito assistente, ele está pela uma das partes daquela lide, não é isso? Sim. E aí ele tem que defender o cliente dele. Na realidade, eu não E aí eu já te pergunto, te cortando. Desculpa, que eu já vou emendar a pergunta. E a ética, como é que fica aí? Essa é a palavrinha-chave, Érico. Nós vivemos numa época onde a ética ela não está tão em voga como deveria estar. Mas nós, enquanto profissionais contábeis, temos um compromisso ético, um juramento, inclusive. E eu não vou dizer que o papel do assistente é defender, tá ok? A parte que o contratou. Mas é de ter o quê? De trazer a essa parte a responsabilidade que o trabalho vai ser feito respeitando as normas, a ética e o relacionamento. E você falou, eu estou lembrando aqui, Letícia, que eu gosto muito de informatura, que eu acho que é um momento muito especial, né? Da vida do cidadão, né? Aquele que buscou. Eu lembro muito da Sandra, que é a nossa vice-presidente do Conselho Federal, ela falando, tanto que foi difícil a gente estudar, né? Aquela minha época lá de PUC. Então, ela fala exatamente dessas dificuldades que nós passamos. Então, todo juramento que eu ouço, eu renovo os meus votos de juramento à minha profissão, dentro do meu trabalho pericial, que eu também sou perito. Então, isso é muito importante. Isso, né? Aí, Érico, que você tocou no assunto, é fantástico também. Vindo para cá, eu estava resgatando há mais de 24 anos atrás, quando eu estava saindo da universidade. Olha, a intenção de todos os profissionais recém-formados, normalmente vai para 2 linhas. A pessoa quer ir para auditoria, pegar uma Big Four, ou então ele quer encarar a perícia. E quando ele começa a pensar que a perícia, ela transcende, tá ok? O conhecimento contábil apenas, mas ela exige o quê? Uma completude de informações adicionais, que vão estar relacionadas à habilidade de comunicação, atividades extra-disciplina, ok? Capacidade de leitura. Leitura, eu estou com um desafio para esse ano, é ler 3 a 4 livros por mês. E estou conseguindo. Uma leitura bem feita, de um processo é fantástico, né, Letícia? Exatamente, porque como vocês têm falado, né, o perito ele tem que estar em constante atualização, porque tudo se atualiza, tudo se modifica. E a perícia ela é um universo tão diferente do que é uma contabilidade tradicional, uma escrituração. Por quê? Porque a perícia, cada caso que você pegar é um caso diferente, a gente não tem nada pronto. Para cada caso, você desenvolve uma análise. Não tem uma planilha pronta. Você desenvolve uma planilha, você desenvolve uma interpretação, um estudo novo. Não tem nada que seja 100% efetivo ou 100% aproveitado, né? Então, é uma forma de estar em constante aprendizado também. Também. A interpretação que você usou é uma habilidade que eu vejo nos dias de hoje em escassez. Olha... Magistrados, às vezes, não conseguem entender um bom relatório por falta de quê? De uma clareza. Então, a interpretação, para evitar a interpretação, nós temos que procurar ter o quê? Uma comunicação clara, com palavras simples,
como se estivéssemos falando para um leigo, porque o papel nosso, enquanto perito, é o quê? É transcrever a informação contábil, não num contabilês, mas sim numa linguagem digerível que vai corroborar com o magistrado para a tomada de decisão. Exatamente. Aí entra a parte que a gente fala muito, que eu cito como comunicação, que seria a linguagem simples, né? Que tanto o próprio judiciário já está batendo muito na tecla e está implementando, né? De forma bem efetiva, que os laudos periciais sejam feitos em linguagem simples. Não minimalistas, simples no sentido de conversar com o meu colega, mas sim simples na questão de usar os termos técnicos somente no momento adequado, tirar ali, vamos dizer, entre aspas, o juridiquês, né? Trazer a informação de uma forma mais clara, para que torne o entendimento facilitado e evite essas interpretações dúbias, né? E fala pra gente, agora para vocês dois a pergunta. E a educação continuada? Como voz contábil, o que você conta pra gente da comunicação, da educação continuada, né? Como é que é? Que a gente está vivenciando hoje, né? Vou usar uma expressão bíblica, que é a voz do deserto, a voz que clama, João Batista. E, na realidade, quando a gente pensa no deserto que vivemos hoje, de conhecimento, é extremamente importante que nós tenhamos o quê? Essa comunicação, a expertise em busca de conhecimento, capacitação. E a capacitação, a gente tem agora usando até mesmo o nosso CRC, que disponibiliza muitos cursos para as pessoas se capacitarem a custo zero, um negócio fantástico. Então, depende do interesse, primeiro. E, com certeza, para fazer um bom relatório, para fazer uma boa interpretação, a gente vai ter que ter conhecimentos que transcendem o contábil. Multidisciplinaridade. Multidisciplinariedade. Excel, Word. Excel, Word, até mais, Letícia? oratória. Eu acredito que, além de oratória, já que nós já mudamos o foco ali um pouco, teria que ter um bom português, Sim. Principalmente voltado para a área jurídica, porque aí você não estuda o português tradicional que você aprendeu até então, no ensino médio, fundamental, e sim um português mais voltado a ser mais rebuscado da forma correta, na linguagem simples, para que você possa fazer os seus números virarem palavras, virarem textos. Porque nós, enquanto profissionais contábeis e peritos, atuamos muito com números, né? Para a gente pegar um relatório, uma planilha, ali já está com todas as respostas. E que os laudos tenham conclusão, né? Porque Exatamente. a gente vem se deparando com muitas situações que o laudo é inconclusivo, né? Verdade. Isso é Muitas vezes, né, complicado. Gideão? Verdade. Muitas vezes. Então, essa objetividade ela tem que existir e está urgindo, né? Esse pedido tem que ser hoje, né? Érico, Isso. a auditoria me ensinou. Quando eu comecei minha vida profissional, eu comecei na auditoria, uma Big Four. Na realidade, eu era da Ernst Young. E eu era cobrado sempre por uma questão. O papel de trabalho tem que falar. Se o papel tem que falar, eu não tenho que explicar nada que eu fiz que esteja no papel. Hoje já não fala mais de papel, hoje é tudo digital, né? Mas a essência sigamos ficou. com o papel, né? Mas a essência, a lição do papel, ele tem que falar na perícia. Exato. Ele tem que trazer a comunicação clara, onde o usuário que utilizar daquela informação, ele consiga entender sem ter que pedir uma nova perícia para interpretar o que foi produzido tecnicamente. Exatamente, porque hoje a gente vê que a área contábil, né, que demanda muito trabalho para a gente, ela é uma área complexa, né? São análises de demonstrações, de balanço, balancete, DRE, além das análises de contratos bancários, empréstimos, financiamentos e por aí vai. Mas são documentos técnicos, são documentos de difícil interpretação para uma pessoa leiga, no sentido de não ter o nosso conhecimento técnico, correto? Correto. Um detalhe que me veio à memória também, recentemente, eu tenho atuado muito em questões societárias, briga de sócios. Então, tecnicamente, conversando com os colegas, falei, pessoal, o negócio é o seguinte, mesmo que haja divergência de pensamentos, falei assim, a briga não é nossa, nós temos que esclarecer.
E um ponto muito importante é o seguinte: se eu penso diferente de você e você de mim, isso não é motivo para a gente ficar de briguinha, essa é a verdade. Isso Pelo aí. contrário, é respeitar de forma técnica profissional. E o interessante é que no último caso, eu tinha uma visão, o perito do juízo outra e o perito assistente da outra parte, outra forma de enxergar. E aí foi a partir das discussões técnicas que nós conseguimos obter o quê? Êxito em chegar em uma única decisão técnica. Agradecer vocês dois. Muito obrigado. E eu e a Letícia, nós somos perícia bancária, né, Letícia? Nós fazemos A nossa perícia. paixão, né? Nós temos com paixão, A né? perícia Não bancária. que os demais não tenham Não o mesmo sejam valor, importantes. mas todos moram no nosso coração. Obrigado, Letícia. Obrigado, Gideão. Obrigado. Até a próxima. Até, com Deus. Com Deus.